Você vai ficar de cara quando souber que os dividendos dos fundos imobiliários foram taxados. Sim, isso aconteceu e já vai começar a valer agora, em 2026. A gente está a um passo de perder um dos maiores benefícios que os investidores de fundos imobiliários têm, que é a isenção de imposto em cima dos dividendos. Então, antes de sair comprando, sair vendendo, fica comigo nesse vídeo até o final, porque você realmente vai entender o que está acontecendo e como que vai ser. Eu sou o Alexandre, tenho 22 anos, já conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui nesse canal eu te ensino sobre investimentos, eu mostro como que os investimentos transformaram a minha vida e também podem transformar a sua. Então, sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. E eu já vou trazer os pontos principais, que é simplesmente a taxação dos dividendos. Os dividendos dos fundos imobiliários, que até hoje são isentos, pode começar a ser cobrado imposto, inclusive um imposto de 5%. E se você estiver pensando, nossa, mas só 5%? Cara, é mais 5% que vai estar saindo do nosso bolso. E eu ainda acho que o governo não vai conseguir taxar os dividendos tão fácil assim. Só que eles estão sendo espertos, eles não vão taxar os dividendos assim do nada, tipo todos os fundos imobiliários, nem nada do tipo. Eles vão taxar as cotas que forem emitidas a partir de 2026. Então vamos supor que você tem um fundo imobiliário, tem várias cotas no ano de 2025. A partir de 2026, você não vai precisar pagar imposto em cima dos dividendos desses fundos imobiliários que você tem. Só que se você comprar algum novo fundo imobiliário, alguma nova cota desse fundo imobiliário em 2026, aí sim, o dividendo dessa cota nova que você comprou vai ter que pagar o imposto em cima dela. E é aí que eu fico pensando, tipo, mano, agora o governo acertou, com certeza eles vão conseguir taxar os dividendos. Porque ninguém vai sair aí maluco falando, não pode taxar, não sei o que, não sei o que. Normalmente, quando acontece isso, as pessoas ficam mais calmas, tipo, só em 2026, só se eu investir depois de 2026 não vai dar uma diferença grande, só 5%, deixa pra lá. E eles vão conseguir taxar. Se eles conseguirem taxar, para taxar todos os outros vai ser muito fácil. E o governo já tá tentando taxar os dividendos, ó, há muito tempo. Não é de hoje, não é de ontem, não é do ano passado. Desde quando os fundos imobiliários foram criados, eles estão tentando taxar os dividendos. E para ajudar, eles diminuíram a isenção do imposto quando você vende uma cota. Você pagava 20%, vai diminuir para 17%. Aí, igual eu falei, isso parece ser bom, só que no final não é bom, cara. Eles estão taxando os dividendos que a gente pensa em se aposentar no futuro. Se eles conseguirem taxar esses dividendos, imagina daqui a 10 anos, quanto que vai estar cobrando da gente em cima dos dividendos? Vai estar cobrando o quê? 10, 20, 30, 50%, e não só em cima desses que foram investidos somente em 2026, mas em todas as cotas, até nos que foram investidos antes. E cara, é complicado esse governo, porque eles querem arrecadar muito imposto, eles estão pegando imposto dali, imposto daqui. A gente trabalha mais de 149 dias só para pagar imposto. Então metade da nossa vida tá sendo só para pagar imposto. Olha que sacanagem, mano. Tipo, metade da nossa vida quase é só para pagar imposto. Pagar imposto para nem ter uma qualidade de vida boa. Porque no Brasil todo mundo sabe que a educação não é boa, os hospitais não são bons, segurança não é boa, tipo, nada do Brasil que vem do governo é bom. E mesmo que seja somente 5% e somente para cotas que sejam emitidas depois de 2026, isso vai fazer uma diferença enorme no longo prazo. E todo mundo aqui investe pensando no longo prazo. E se isso realmente for para frente, vai prejudicar demais os fundos imobiliários. Porque querendo ou não, o fundo imobiliário já não tem aquele poder de se multiplicar em tantas vezes, igual as ações. Normalmente quem investe em fundos imobiliários já é pensando nos dividendos, é pensando na segurança dos dividendos. Se esse imposto tivesse pelo menos algum benefício, tipo a educação fosse boa, a qualidade de vida fosse boa no Brasil, pelo menos a segurança. A segurança, tipo, a gente sai na rua e corre risco de vida. Se pelo menos a segurança fosse boa, valia a pena até cobrar 10, 20, 50% de imposto em cima de tudo. Porque pelo menos a gente teria aquela segurança de poder andar na rua tranquilo, sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer do nada. Mas eu tô me protegendo em cima disso aqui, seguindo a minha estratégia. E sabe como que eu me protejo em cima disso, seguindo a minha estratégia? Simplesmente investindo da melhor forma, diversificando minha carteira. Eu continuo investindo em ações, eu continuo investindo em fundos imobiliários, ainda mais agora. Só que depois disso, se a cotação dos fundos imobiliários começarem a cair, eu vou continuar investindo nos fundos imobiliários, porque mesmo se eles forem taxados, eu ainda acredito que seja, tipo, um excelente ativo. Um ativo que está te gerando renda todos os meses. Querendo ou não, você consegue ter um fluxo de caixa maior. E eu ainda estou aproveitando que a taxa de juros está alta. A taxa de juros alta faz com que os ativos de risco fiquem mais descontados, que é no caso os fundos imobiliários. Pensa comigo, tem duas opções, você ganhar 10, 12% com fundos imobiliários e ainda correr o risco de ter que pagar um imposto, ou você prefere ganhar 15% em cima da renda fixa, que é tipo renda fixa, não tem como você perder dinheiro. Quem me acompanha aqui há algum tempo já deve saber que eu prefiro os fundos imobiliários, só que normalmente quem está começando a investir, quem já tem um patrimônio maior, prefere a renda fixa para poder se proteger.
quem está construindo patrimônio, quem quer crescer mais rápido, quem prefere correr um pouco mais de risco para ter um retorno maior, já acreditando em investir num ativo barato para que ele se valorize, seu yield on cost seja maior, prefere os fundos imobiliários. Só que não é a maioria e a gente viu isso. Quando a taxa de juros está muito alta, normalmente os fundos imobiliários caem, porque a maioria das pessoas estão vendendo os fundos imobiliários e indo para renda fixa. E quando tem muito mais pessoa vendendo do que comprando um ativo, normalmente esse ativo cai. E é aí que o bom investidor entra em ação, porque ele pode comprar um ativo que é bom e está barato. Então, querendo ou não, a chance dele ganhar dinheiro é muito maior. E eu queria poder te falar para vender tudo, para investir só em ações, para investir só em criptomoedas ou para tirar seu dinheiro de todo esse risco e botar somente na renda fixa. Eu queria poder te falar isso, porque, querendo ou não, iria trazer mais visualizações, iria trazer mais engajamento. Só que eu já não acredito nisso. Eu acredito que o certo a se fazer é manter foco na sua estratégia, continuar investindo em ações, continuar investindo em fundos imobiliários como se isso aqui nem fosse acontecer, porque se realmente isso acontecer, os fundos imobiliários vão continuar performando bem, não vai ser isso aqui que vai prejudicar os fundos imobiliários, pelo contrário. Lá nos Estados Unidos, os ativos que pagam dividendos têm um imposto absurdo em cima dos dividendos. Os dividendos lá nos Estados Unidos já são taxados e, querendo ou não, lá é a maior economia do mundo. A única coisa ruim é porque lá eles têm retorno, eles têm educação de qualidade, saúde de qualidade, não é gratuito, mas pelo menos é de qualidade. A segurança dos Estados Unidos não tem nem como comparar com a daqui do Brasil, que se você sair na rua mexendo no celular, tem chance de você nem voltar para casa. Porque simplesmente o cara vai roubar seu celular e pode até te matar. E é por isso que eu falo que a melhor forma de se proteger é tendo uma carteira diversificada e não tomar uma decisão, tipo, muito forte na sua carteira com base nisso aqui. Não faz uma movimentação brusca na sua carteira por causa dessa notícia que saiu, que vai ter esse imposto e tudo mais. Fica tranquilo que tem chance disso aqui nem entrar em vigor, mesmo eu acreditando que possa sim entrar em vigor, porque da forma que eles fizeram, tipo, somente 5%, só depois de 2026 vai diminuir o imposto da venda e tudo mais. Mesmo acreditando que vai entrar em vigor realmente isso, eu não recomendo que você mude sua estratégia só por causa disso. E se você está preocupado se ainda vale a pena investir em fundos imobiliários, se compensa vender tudo e investir em outro ativo, significa que você não sabe o que está fazendo, significa que você não tem uma estratégia formada. E é por isso que eu vou te recomendar o meu curso, o curso do Zero ao Investidor, que custa menos de uma pizza, custa somente R$ 24,99, que com certeza depois de fazer isso você vai recuperar esse dinheiro somente com os dividendos que você vai receber, mesmo se for taxado ou não. Com certeza você vai recuperar muito rápido esse valor investido no curso. Lá eu te ensino tudo sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas. Eu te mostro fundamentos sólidos para você poder montar a sua estratégia. Você vai conseguir montar a sua estratégia e não tomar decisões com base em notícias, com base num vídeo igual esse que eu tô trazendo. Você não precisa tomar decisão simplesmente porque assistiu esse vídeo e eu falei tudo que eu falei. Não, você tem que ter sua estratégia, você precisa tomar decisões com base na sua estratégia. E é isso que eu te ensino lá, eu te ensino a criar a sua estratégia, eu te ensino a investir da melhor forma. Então o link tá aí na descrição, tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Fora que no curso você vai ter acesso ao nosso grupo com mais de 180 investidores. Então lá você vai poder tirar suas dúvidas, mandar sua carteira, perguntar tipo onde que você pode melhorar. Tá todo mundo lá se ajudando, eu tô lá respondendo o tempo todo. Então com certeza vai ser um baita de um investimento que você vai fazer. Então para resumir, sim, os fundos imobiliários podem ser taxados de verdade agora, tipo não os fundos imobiliários em si, mas os dividendos dos fundos imobiliários. Então se em 2026 eles continuarem com esse projeto, tem uma grande chance de ser aprovado, porque como eu falei, a maioria das pessoas vai deixar pra lá, não vai fazer um absurdo, tipo, não taxa os dividendos nem nada do tipo, porque a maioria das pessoas vão pensar, só 5%, eles ainda estão dando um benefício para quando você vender, pagar um pouco menos de imposto, tipo, ao invés de você pagar 20%, vai pagar 17%. Então várias pessoas vão deixar para lá e pode ter uma grande chance de sim, esse imposto ser aprovado. E o problema não é esse imposto ser aprovado, o problema é quando eles querem taxar tudo, querer aumentar o imposto e ainda querer taxar até as cotas antigas, porque eles falaram que seriam as cotas que forem criadas depois de 2026. Aí em 2027 eles falam que vão taxar todas as outras, mas o imposto de venda agora vai diminuir para 15%. Só que se isso realmente entrar em vigor, não precisa ser uma tragédia para sua carteira. Se você começar a se planejar hoje, se você começar a agir agora, começar a montar a sua estratégia, se você ainda não tem estratégia, se você começar a se planejar melhor, você não vai nem se preocupar com isso aqui. E deixa aí nos comentários se você vai continuar investindo em fundos imobiliários ou não. Eu quero saber sua opinião, eu quero saber o que você tá achando de tudo isso. E não vai embora do canal ainda não, porque tem esse vídeo aqui do lado que eu explico o motivo de eu ter parado de investir no MXRF11. O MXRF11 é um excelente ativo, só que eu parei de investir nele. Nesse vídeo aqui do lado eu vou te explicar muita coisa que você ainda não consegue enxergar. O vídeo foi esse, tamo junto, é nóis.